que para nós, além de ser uma alegria poder estar aqui, também é um privilégio muito grande, que da parte de Deus chegou até nós, nos incumbindo de ser pregador da palavra do Senhor. Não existe tamanha honra do que ser pregador da palavra do Senhor. Muitos acham que ser honrados é algo como um cargo na alta sociedade, como um cargo político, mas eu diria que ser pregador é uma das maiores missões, porque ser pregador é uma incumbência que temos de pregar uma palavra, uma mensagem, não uma mensagem de interesse humana puramente, mas uma mensagem que vem de Deus para os nossos corações. Alguns irmãos chegam a dizer que o momento mais importante do culto é o momento da pregação. Na verdade, eu diria que a pregação é um complemento do culto, porque todas as coisas que aconteceram nesta noite aqui foram muito boas, né? Foram muito boas, porque Deus proporcionou para nós isso. E tudo o que aconteceu aqui está dentro do culto. É como se fosse uma mesa preparada para um jantar especial. E ali dentro de tudo, e todas as coisas sendo ali importantes para nutrir o corpo humano. E nesta noite aqui também a mensagem do Senhor é uma parte importante. Até diria que até agora foi o momento que nós falamos com Deus através dos nossos cânticos. Foi o momento que nós adoramos a Deus, que nós pedimos, que nós oramos, que nós invocamos o nome do Senhor. E eu diria que esse momento é um momento, não porque sou eu que estou na frente, não. Poderia ser uma criança aqui na frente, poderia ser uma irmã, um idoso, podia ser qualquer pessoa, não importa a pessoa que esteja aqui na frente. É o momento que Deus fala com a igreja. Enquanto nós falamos com Deus, é o momento de Deus falar com a gente. Queremos agradecer a Deus aqui pela minha cunhada, ali atrás, né? Carla, minha sobrinha, não quis ficar de pé. Mesmo se ficar de pé, né, Carla? Nós temos uma dificuldade, ainda temos que enxergar a gente, né? Mas, amém, glória a Deus. Graças a Deus. Já nem quis ficar de pé, eu vou ficar com a Bíblia de Atamão. É a única coisa que eu faço, né? Você vai me enxergar direito, né? Eu louvo a Deus que quando fez esse público aqui, eles pensou em mim, né? Chegamos a alguns lugares que os públicos são grandes. Esse aqui é um públicozinho pequeno e transparente. Se fosse menor, dava para os irmãos enxergar aqui através da transparência. Bom, meus amados, Deus muitas vezes prega peça com a gente. Nós ficamos a semana conhecedor de que seríamos alguém que traria uma mensagem. Eu falo para os irmãos que é uma preocupação muito grande, porque nós precisamos esvaziar de nós, esvaziar de nossos conceitos, das nossas filosofias, dos nossos pensamentos vãos. Nós precisamos esvaziar de tudo, porque é o momento que nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande para poder ouvir a voz do Senhor na condição de profeta de Deus e poder transmitir para a igreja a mensagem da qual recebemos de Deus. Ficamos a semana inteira pensando ou estudando, imaginando o que poderíamos falar aqui, como acontece com muitos pregadores. E a semana passou, os dias se passaram e a mensagem não veio. A mensagem não chegou, né? Isso acontece. Mas hoje, Deus deu a mensagem. Deus deu a mensagem porque muitas vezes nós achamos que por meio de nossos conhecimentos, por meio de nossas informações, nós vamos trazer uma mensagem boa para a igreja. Muitos pregadores, iniciantes, dizem: quando eu ganhar a oportunidade, eu vou abalar a igreja, porque eu vou pregar diferente de todos que pregam lá na frente, no início da caminhada do pregador. Mas muitas vezes, chegando aqui na frente, nós entendemos que aqui na frente é um lugar sagrado, e aqui fala aquilo que Deus inspirou, aquilo que Deus entregou. E nós vamos nesta noite trazer uma mensagem para a igreja. Quero convidar você para, sentado mesmo, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 13, e nós estaremos lendo a partir
partir do verso de número 7, e vamos ler até o versículo de número 11, para a nossa meditação nessa noite. Gênesis, livro do começo. Quero agradecer também a presença do Rodolfo, que passei na rua e falei: Rodolfo, o que está acontecendo, meu filho? Seu lugar está lá, ninguém ocupou ele ainda. E ele falou: domingo eu vou. Eu falei: então seu lugar está lá te esperando. E ele garantiu a palavra. E sabe de uma coisa? Deus também tem uma palavra para você hoje, para o seu coração nesta noite. Amém? Graças a Deus. Deus gosta quando o homem honra com a sua palavra. Amém? É uma das características de Deus, honrar com a palavra. Gênesis capítulo 13, versículo de número 7 até o versículo 11, que diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se encontra isolado. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um dos outros. Meus amados, a mensagem que nesta noite eu quero trazer à igreja tem um tema importante, achei importante, procurando acertar nas nossas decisões, procurando, esforçando para acertarmos nas nossas decisões. Amados, desde que nós entendemos por gente, nós começamos a tomar decisões. E muitas dessas decisões que nós tomamos, quando nós entendemos por gente, determina o nosso futuro, determina o que vamos ser lá na frente. Uma delas, a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. É uma das decisões que nós, quando entendemos por gente, devemos tomar. Ou nós obedecemos os nossos pais e teremos um futuro brilhante pela frente, ou nós decidimos desobedecer os nossos pais e fazer aquilo que nós achamos que é certo. E a Bíblia diz que aquele que honra seus pais e sua mãe, ele tem uma vida longa pela frente, ele prospera, é um mandamento com promessa. No início, no Gênesis, nós encontramos que os nossos primeiros pais foram responsáveis de tomarem decisões importantes que determinou também o futuro da nossa sociedade, o futuro da humanidade. Nós sabemos que quando Deus colocou Eva e Adão no jardim do Éden, Deus disse para eles: olha, vocês podem comer de tudo que existe no jardim, vocês podem comer de todos os frutos, mas o fruto que está no meio do jardim, vocês não poderão comer, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, vocês vão perder a vida. Mas acontece, amados, que diz a palavra de Deus, como todos nós conhecemos, um dia foi chegado diante deles uma oferta da qual não era a oferta de Deus, e eles tomaram uma decisão. Qual a decisão que eles tomaram? Tomaram a decisão de desobedecer a Deus e comeram do fruto que não era permitido. Olha só, amados, com isso a humanidade, o pecado tomou conta da humanidade. E aí a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram por causa dos nossos pais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi necessário que Cristo viesse, tomasse a forma de homem. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E ele foi levado no madeiro para que nós pudéssemos ter agora uma oportunidade
vamos morar na glória, conforme está escrito em João 14, quando Jesus falou: não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei vós para mim mesmo. Então, amados, agora existe um caminho. E a Bíblia diz que o véu do templo, que havia que separar o homem de Deus, este véu foi rasgado de cima para baixo. E agora você e eu, nós, temos agora ousadia, diz o escritor aos Hebreus, que entramos no santuário de Deus. Não precisamos mais de ninguém para interceder por nós, porque agora nós decidimos servir a Deus e entrar no santuário do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Amados, é verdade que nós tomamos no nosso dia a dia muitas decisões, e essas decisões muitas vezes nós tomamos pela aparência. Tomamos pela aparência, achamos que alguma coisa é bonito, achamos que alguma coisa é certa, e muitas vezes tomamos as nossas decisões olhando naquilo que é aparente. Mas acontece que Deus não enxerga como nós enxergamos. Deus não enxerga no exterior, irmão Moisés. Deus enxerga diferente de nós. Mas quando nós decidimos a servir a Deus, nós passamos a enxergar um mundo diferente daquilo que nós enxergávamos quando nós não éramos cristãos. Me faz lembrar de Samuel, quando Deus envia Samuel a ungir um rei na casa de Jessé. Olha, queridos, que missão importante que o Samuel teve, o profeta Samuel. Ele desce na casa de Jessé para escolher um rei para Israel. E ele chega na casa de Jessé e ele senta à mesa, e de repente Jessé começa a passar os seus filhos por ele. Eliabe foi o primeiro a passar. E quando Samuel viu Eliabe, Samuel disse: eis aí o rei, eis aí o homem que Deus escolheu. Mas de repente a voz do Senhor disse: olha, você está tomando decisão precipitada. Essa decisão não é a certa, porque você está enxergando na aparência, você está vendo no exterior, mas eu estou enxergando o interior. Na verdade, aquele homem era formoso na aparência, era um homem forte, era um homem bonito, mas não era o homem que Deus escolhera. E a Bíblia diz, queridos, que há caminhos que ao homem parece direito, mas é caminhos que conduz à morte, à perdição eterna. Há caminhos que nós achamos que está tudo certo, que vai nos levar a um porto seguro. E muitas vezes, por tomarem decisões não segundo o coração de Deus, nós muitas vezes tomamos pela aparência. E Deus disse a Samuel: não é esse o rei. Não tome essa decisão, não derrame o óleo sobre a cabeça dele, porque não é esse o homem que deve ungir. E foi passando outros, Samar, foi passando Abinadab. Tem um irmão chamado Abinadab aqui. E hoje, graças a Deus, Deus escolheu para ser servo na casa de Deus, que isso é muito importante. E foi passando todos eles. Olha só, queridos, como Deus age. E aí é que nós precisamos entender, na condição de homens de Deus, mulheres de Deus, que nós precisamos tomar as decisões mais acertadas, nos esforçarmos para que as nossas decisões não sejam decisões frustrantes, que trazem para nós um dissabor na vida do futuro. Imagina só se Samuel derrama óleo sobre Eliú, Abinadab, Samar. Não, queridos, ele disse: olha, você tem só esses filhos aí? Não tem mais ninguém aí na sua casa? Jessé disse: nossa, bom, tem um menino lá no campo, ele está lá pastoreando. E Samuel disse: então nós não vamos sentar na mesa. Ninguém come, ninguém bebe enquanto esse rapaz não chegar. Ninguém come nada enquanto esse moço não chegar. E quando Samuel percebeu a chegada de Davi, era um rapaz simples, estava cheirando a capim, a bosta de animais, mas era o homem do qual havia Deus derramado o seu espírito sobre a vida
dele. Amados, precisamos da ajuda do Senhor para tomar as decisões certas. Me faz lembrar de uma historinha que eu li há muito tempo. Nos tempos do passado, quando um rapaz chegava na casa de uma moça, né, para poder pedir em casamento, ele deveria deixar um pagamento para a moça. E diz essa história que nessa casa tinha umas moças, umas mais bonitas, outras menos, e cada uma tinha um valor. Alguém ofereceu 3 vacas por ela, era uma fortuna. Era uma fortuna, de acordo com a moça, é uma moça bonita, vamos oferecer 3 vacas. Poxa, eu estou valendo 3 vacas, a moça ficou muito alegre, essa é a história. Aí acontece que tinha uma outra que era um pouco mais bonita, era mais bonita, e chegou um outro e disse: não, essa vale, pode ser só 3 vacas. E aí ofereceu 4 vacas, pelo amor, poxa, eu estou valendo muito aqui nesse negócio. Mas tinha uma outra que não se arrumava, tinha uma outra naquela casa que o pai estava dando de graça. Pode levar, ninguém queria levar a moça. Ninguém queria levar. Mas um dia chegou um camarada muito rico na cidade, caçando uma noiva, e ficou sabendo dessa moça e foi lá. Chegando lá e disse assim: olha, você tem uma filha aí para casar? Tem aqui. Só faltou falar: pode levar, com vez você me paga, eu estou dando umas 3 vacas que ficar ali. Mas acontece, amados, que aquele rapaz chegou, ele tinha uma visão diferente das coisas. Quando ele chegou, ele falou assim: olha, tá aí a moça. Ele olhou e tal, diz a historinha lá, irmãos comigo. Aí ele falou assim: olha, eu dou 8 vacas por essa moça. Olha só que coisa. A moça que estava lá toda despenteada, cabelo grande assim pra cima, não arrumava direito, falou: eu estou valendo 8 vacas. E foi correndo, se arrumou, se embelezou, se banhou, e aí descobriu-se a mais bonita daquela casa não era as outras, era aquela que era desprezada, porque ela não se cuidava. Aquele rapaz não tomou a decisão só pela aparência, não, ele teve uma sábia decisão naquilo, e segundo a história, foi o que levou vantagem em todas as coisas. Queridos amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós achamos que nós não somos nada nesse mundo, que nós não valemos para nada, e nós não tomamos as decisões certas, porque nós achamos que nós não valemos nada. Mas nesta noite, sabe o que foi pago por você? Não importa a sua aparência, sua cor, sua idade, seu tamanho, o que foi pago, o que foi derramado pela sua vida, foi o sangue de Cristo Jesus, foi o sangue de Cristo que foi derramado pela minha e pela sua vida. Deus não está olhando para nós, olhando o que
nós não podemos fazer isso, amados? Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem chamado Jacó. Jacó significa suplantador. É um homem enganador. Na verdade, a Bíblia diz que Isaac era o seu pai, Rebeca, sua mãe. E quando eles nasceram, diz a Bíblia que Jacó era gêmeos, os dois. E quando Jacó, Isaú nasceu, Jacó saiu grudado no calcanhar de Esaú. Olha só, esse homem era um homem no ventre da mãe, já brigava pelos seus interesses. É o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus. Era um homem que olhava para si, para as suas vantagens, em detrimento das suas vantagens. Quantas pessoas na vida inteira do Jacó chorou, se lamentou, reclamou da vida, porque Jacó era um suplantador. Jacó era um homem que preocupava com os seus interesses. E é muitas vezes o que acontece nos nossos dias. Nós estamos olhando para nós estamos olhando para o meu interesse. Não importa o que vai acontecer com as outras pessoas. E não é assim, amado, que Deus quer. Deus quer que nós preocupamos com as outras pessoas. Quando nós falamos do amor, do qual estudamos hoje, do fruto do Espírito, quando nós temos de Deus sendo derramado sobre a nossa vida, a unção do Senhor, nós não preocupamos apenas com a gente preocupa com o nosso semelhante. E sabe o que aconteceu, amados? Esses dois rapazes cresceram, e Jacó foi o segundo. Observa, irmãos, que Esaú, ele tinha todos os direitos de receber as bênçãos. Era ele que deveria mandar em casa. Era ele que ia receber as bênçãos de primogênito, porque era o primeiro. Mas Jacó queria de qualquer jeito essas bênçãos. Queria de qualquer jeito. E a Bíblia nos diz, amados, que um dia, quando Jacó quando Isaac conversava com Esaú, a mãe, Rebeca, que é um grande erro que acontece muitas vezes nas famílias, são pessoas que as famílias se dividem, a mãe gosta mais do filho, o pai gosta mais da filha, ou vice-versa, e aí cria-se uma família dividida, uma família sem harmonia. Era o que acontecia com a família do Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. E um dia Isaac chega e diz: olha, meu filho, eu gosto muito de você fala um guisado gostoso, você vai lá e caça para mim traz uma caça gostosa, porque eu tenho bênçãos para você. Era assim que o pai fazia. O pai erguia sua mão, abençoava o filho e dava posse a ele das heranças, dava posse a ele das coisas, das riquezas, e dizia: olha, você manda sobre todas as coisas. Sabe o que aconteceu, irmãos? A mãe do Jacó chama ele e diz: olha, seu pai quer abençoar Esaú, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E aí chamou Jacó e disse: olha, você vai fazer assim, seu filho, seu irmão, já é o irmão que é uma pessoa mais velha, maior, é peludo, enquanto Jacó é um homem liso. Você vai vestir a roupa do seu irmão, você vai colocar no seu peito pele de animais, e você vai chegar e vai dizer que é Esaú, para que seu pai te abençoe no lugar. Olha, meus amados, quantas coisas acontecem, quantas coisas
que Jacó passou na sua vida, só porque ele não parou para pensar na decisão que estava tomando. Olha o tema da nossa mensagem hoje: procura acertar nas suas decisões. Procura, se esforça, ora a Deus, para que Deus possa melhorar o seu entendimento e que você possa tomar as decisões mais acertadas. Decisões essa na condição de crente que te abençoa e que o nome do Senhor seja glorificado também na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos falar de uma terceira coisa: devemos tomar as nossas decisões. Primeiro, nós falamos que não devemos tomar decisões só pensando em nós. E agora nós devemos tomar decisões pensando nas pessoas, pensando na comunidade, pensando no lugar que nós moramos. Quantas vezes nós desprezamos o lugar onde nós moramos? Quantas vezes nós desprezamos a nossa cidade? Quantas vezes nós desprezamos tudo? Mas acontece, meus queridos, que nós, como servos do Senhor, Deus nos colocou nessa terra para mudar as coisas. Não foi isso que vocês cantaram nesta noite? Onde eu colocar a planta dos meus pés, não foi isso que cantaram nesta noite? Abençoado serás. A minha voz será a voz de Deus. Diz a sociedade aí que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. A voz de Deus é a voz do crente, é a voz do servo de Deus, que obedece o Senhor e que tem palavra de Deus para dizer para a sociedade. A voz de Deus, meus amados, é a voz que deve sair do coração de um crente, purificado pelo sangue de Cristo, lavado, redimido, restaurado, santificado. É dessa boca que deve sair a palavra de Deus. É dessa boca que deve sair palavras que transformam, palavras que regeneram, palavras que trazem uma nova vida, uma nova expectativa na vida das pessoas. Me faz lembrar um dia, a gente estava na praça e chegou um irmão, a gente começou a falar de Jesus. O coração dele se derreteu, começou a chorar, estava desviado dos caminhos do Senhor e disse: eu vou voltar para Jesus. E voltou para Jesus, porque, amados, nós, quando abrimos a nossa boca com o hino que cantamos, deve ser realmente uma palavra que a gente enxerga Deus naquele que está falando. Não devemos tomar essas decisões, amado, visando apenas o nosso interesse, como nós falamos, mas devemos tomar decisões que possam ajudar a nossa sociedade, o lugar que nós moramos, a nossa cidade, as pessoas que nos cercam, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Nós podemos ser com certeza diferencial onde nós chegamos. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. Amados, nesse texto nos traz uma mensagem maravilhosa. Quando eu leio essa mensagem, eu fico refletindo como, quando nós pensamos em Deus, as coisas é diferentes para nós. E nós passamos a ser pessoas que abençoam. Me faz lembrar que Deus disse a Abraão: olha, você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Até cantamos no próprio hino que nós não vamos correr atrás de bênção. Não é isso que nós cantamos? A igreja cantou: eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar, porque o que a palavra de Deus realmente diz isto: quem crê em mim, os sinais seguirão aos que creem em mim. Não é isso que está na Bíblia? Está escrito assim, que nós devemos correr atrás dos sinais, atrás dos milagres, atrás das bênçãos. Não, o que a minha Bíblia diz e a sua também diz, é que quando eu ando, a bênção do Senhor deve me seguir. E aí nós achamos, entendemos tudo errado, e nós largamos nossas igrejas, aí nós largamos nossa comunidade, e nós achamos que alguém ali na frente está abençoando,
Segunda Reis, capítulo 7, nos fala que houve uma fome muito grande em Samaria. A comunidade estava passando fome. Querendo você ter uma ideia do que estava acontecendo em Samaria naquela época, contado a partir do versículo do capítulo 6 de Segunda Reis. A crise era tão grande que um dia tinha duas mulheres dormindo em um lugar, e elas disseram: olha, a fome está muito, você tem seu filho, eu tenho o meu, está escrito na Bíblia. Vamos fazer, nós não aguentamos mais. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos matar seu filho, nós vamos comer seu filho, e aí nós vamos pegar do outro dinheiro, nós vamos comer, qual é o meu? E as duas combinaram isso, a fome era grande demais. Está escrito na palavra de Deus: o homem que toma decisões sem Deus é desse jeito. Aquelas mulheres que pensavam em Deus, não tinha Deus no coração, e elas disseram: vamos comer, e comer o filho de uma, e no outro dia, quando foi comer o filho da outra, diz a palavra de Deus que ela se arrependeu e disse: não, eu não posso fazer isso. E aí chamaram o rei que passava pelo caminho, tristonho, sem saber o que acontecia, o que podia fazer para resolver o problema da fome. E chamaram o rei e disse: olha, está acontecendo aqui uma confusão. Que confusão é essa? Essa mulher aí, nós combinamos que comeríamos o filho dela, um dia comeria que seria o meu, mas ela, depois que comeu o meu, ela não quer mais ser Deus dela. E o rei buscou as suas vestes, ficou injuriado quando ouviu aquilo. Meus amados, imagina só que decisão que alguém sem Deus pode tomar. Quando a gente vê pela televisão, é alguém que toma decisões de tirar a vida do outro que não conhece. É alguém que toma decisões de sair pelas ruas quebrando as coisas, roubando as coisas, destruindo família, destruindo patrimônio. São decisões de pessoas sem Deus. E me fez lembrar desses protestos que estão aí. Pude me alegrar quando alguém na televisão fazia também um protesto dos evangélicos que iam fazer um protesto. E tinha 2 milhões de cristãos na praça, lá em Brasília, fazendo um protesto. Segundo os militares disseram. 2 milhões de pessoas. Mas lá não houve bagunça. Lá não precisava de polícia para proteger ninguém. Lá não tinha ninguém bêbado. Lá não tinha ninguém quebrando nada. Porque aquelas pessoas que estavam ali tinham Deus no coração. Estavam levando uma proposta de melhoramento para o nosso país e para a nossa cidade. O crente tem que ser diferente. E aí o texto diz, amados, que a fome era muito grande. O exército havia cercado Samaria, o exército da Síria. Mas aí, meus amados, o que acontece? A fome era grande e o profeta
E na medida que eles iam aproximando, diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que os filhos começaram a ouvir uns atropelos de cavalos, e aqueles atropelos foi crescendo em volume e em altura, como se fossem grandes exércitos que vinham contra eles. E eles disseram: moço, deve ser Israel contratou alguns reis, alguns exércitos para vir contra nós, vamos fugir. Olha o que aconteceu. Os sírios deram linha. Prestaram atenção no que eu falei antes. O profeta de Deus diz: amanhã vai ter comida para todo mundo. E os leprosos entrou no arraial do sírio, chegou lá e não viu ninguém. Aí o que está acontecendo? Onde é que está o soldado? Só tinha cavalo, tinha as armas, estavam todas encostadas, os cavalos estavam lá, os mantimentos estavam lá, os tesouros estavam lá, as roupas estavam lá, porque naquela época, quando o exército saía para a guerra, ele levava os seus tesouros juntos. O tesouro ia junto com o exército. Era assim que acontecia. E os leprosos chegaram no arraial e encontraram muita comida. E eles empanturraram, eles encheram o pandu, como diz nosso irmão Monteiro Marquinhos. Encheram o pandu, encheram a barriga, e eles comeram, se saciaram, eles beberam, eles ficaram fartos, dormiram, e a barriga tão cheia que estava, como o leão faz. O leão enche a barriga, depois ele vai dormir. E os leprosos estavam lá dormindo, acordaram, olhou para o tempo, para o céu, e falou: peraí, tem um negócio errado. Lembra do que eu falei da terceira coisa? É que nós não devemos tomar decisões pensando só em nós. Os leprosos poderiam ter ficado lá. Vamos ficar aqui, eles não querem a gente mesmo. Vamos ficar aqui nós temos de tudo. Mas um deles disseram: moço, olha, não é certo o que nós estamos querendo fazer. Não é certo. Se Deus está nos dando isso, nós precisamos entrar na cidade e dizer para a cidade que aqui tem muito alimento para a sociedade. A palavra de Deus precisava ser cumprida quando o profeta diz que haveria alimento na casa de cada israelita naquele dia. Meu querido, eu quero te dizer nesta noite que se tão somente você obedecer a Deus, Deus vai te abençoar de uma maneira tão grande que você vai poder abençoar outras pessoas. Eu sou pobre, pregador. Eu ganho só um salário mínimo, mas ninguém é tão pobre que não possa dar algumas coisas para alguém. E alguém não é tão rico que não necessita de alguma coisa. E aqueles homens tomaram a decisão, disseram: nós não fazemos bem, se nós ficarmos aqui, algum mal vai nos acontecer. Nós precisamos entrar. E diz na Bíblia que eles foram na cidade. Claro que as pessoas já não estavam nem mais importando quem era leproso, quem era doente. E a Bíblia diz que eles entraram na cidade, em Samaria, e disseram: olha, lá no arraial dos sírios não tem ninguém, lá tem muito alimento, tem muito trigo, tem muito vinho, tem muita joia. E aí a Bíblia diz que aquele homem disse: Senhor, nem se abrir a janela do céu vai acontecer isso. O profeta não disse isso para os irmãos do mesmo, mas o profeta falou assim: olha, isso vai acontecer, mas tem uma coisa, você vai ler e você não vai comer, porque você duvidou da promessa de Deus. Não duvide, meu bem, da promessa de Deus. E aí a Bíblia diz que eles pegaram alguns carros e foram lá no arraial do Sírio, conforme os leprosos disseram. Chegando lá, encontraram o arraial vazio. Eles encheram lá os carros e trouxeram. E a Bíblia diz que na entrada da cidade, aquele homem que duvidou da promessa de Deus, diz que o carro passou sobre ele e ele morreu. Qual é a sua decisão hoje? Acreditar no Senhor e ser abençoado, ou duvidar e continuar com as vidas medíocres e simples que muitas vezes você vive? Qual é a sua decisão hoje, meu querido? A decisão de ser abençoado é por você. A decisão de receber de Deus a bênção, mesmo nos momentos cruciantes da sua vida, Deus ainda te dá a oportunidade. Você lembra do lado da cruz? Enquanto disseram: mas você merece estar aí, você não salvou os outros, o ladrão falou. Desce da cruz aí, rapaz, salva você e a nós. Você não salvou as outras
ladrão de série que disse assim: ó Senhor, olha rapaz, nós merecemos estar aqui. Nós sim merecemos, mas ele não fez nada. E disse para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Até no momento difícil da vida, Deus nos dá a oportunidade de escolher, fazer uma escolha acertada. Amém? Que Deus nessa noite nos abençoe. Confesso para os irmãos que me sinto vitorioso ao término dessa mensagem, porque esses dias estava com a garganta muito irritada e não estava quase podendo falar, mas Deus nos deu a graça para nós cumprir com a nossa missão nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e nós devolveremos aqui o microfone para o pastor. Obrigado.